E o vídeo de hoje é sobre LDR, ou fotoresistor, ou para os íntimos, sensor de luminosidade mais simples que existe. E se você não é íntimo dele, assiste esse vídeo até o final que eu prometo que você vai virar brother do LDR. E se você veio parar nesse vídeo, é porque você deve estar cheio de dúvidas sobre LDR. Onde é que liga, como é que monta, para que serve, como é que funciona. Então vamos por partes. LDR, a sigla, significa Light Dependent Resistor, ou seja, resistor dependente de luz. Esse dispositivo ele muda a resistência dele de acordo com a intensidade luminosa. Mais precisamente, ele diminui a resistência quando ele é exposto à luz. E por ele ter um funcionamento tão simples, ele ser bem barato, ele é muito comum em vários dispositivos eletrônicos. Essas telas que adaptam o brilho de acordo com a luminosidade do ambiente é um exemplo de coisa que usa LDR. Também aqueles sensores crepusculares que tem nas lâmpadas de iluminação pública, que ligam quando anoitece e desligam quando amanhece, também usam LDR. Mas hoje o que interessa é como que a gente vai ligar ele com o Arduino. E isso não é nem um pouco difícil, só precisa montar esse circuitinho aqui que eu vou estar deixando na tela em algum lugar. E lembrando que na descrição tem um link para o Tinkercad, onde vai ter tanto esse circuito quanto o código que a gente vai construir aqui nesse vídeo. Esse circuito ele vai transformar essa variação de resistência numa variação de tensão que o Arduino vai conseguir medir. Se você lembrar lá daquele vídeo sobre portas analógicas e portas digitais, você vai saber que entradas analógicas conseguem ler valores de 0 até 5 volts. E é justamente uma entrada dessa que a gente vai usar para ligar o nosso LDR. Só que antes disso, vamos dar uma olhadinha bem de perto do circuito que eu já deixei pronto para dar uma agilizada aqui no vídeo. Então esse aqui é o nosso circuito, ele está montado exatamente igual à figura que eu deixei aí na tela. Esse fio aqui ele é o de 5 volts, que está chegando aqui no primeiro terminal do LDR. Esse outro fio está ligado ao pino analógico 0 e ao segundo terminal do LDR. E esse resistor aqui ele está ligado no ground, nessa faixa azul que está groundeada por esse cabo marrom aqui. Do outro lado a gente tem o nosso LED, que está com o pino negativo ligado no negativo por esse resistor, de 330 ohms. E o pino positivo está ligado lá na porta digital 3, é uma porta de PWM, vai ser muito útil aí no nosso projeto. Talvez você tenha ficado com dúvida de qual resistor você vai usar junto com o seu LDR. Eu, por exemplo, estou usando um de 4.7 kΩ. Só que esse valor vai depender do modelo do seu LDR e também da intensidade da luz que você vai medir. Como esse circuito é essencialmente um divisor de tensão, esse resistor ele vai influenciar diretamente nos valores que a gente vai conseguir ler do LDR com o Arduino. Então se o seu LDR estiver muito sensível, estiver saturando lá em 1023, lá na sua entrada analógica, ou o contrário, se ele estiver muito pouco sensível, estiver muito próximo de 0, você pode, na verdade você deve mexer no valor dessa resistência. Então agora vamos aqui para a IDE para eu te mostrar como é que a gente programa esse LDR no Arduino. Então tá aqui a nossa IDE. A primeira coisa que a gente vai fazer no nosso código é usar a comunicação serial. Eu falei naquele vídeo lá sobre como usar a comunicação serial no Arduino, que isso seria uma coisa muito recorrente nos nossos projetos. E hoje chegou a hora de a gente usar ele numa aplicação bem prática. Então eu vou declarar aqui serial.begin. E aqui embaixo eu vou definir as funções dos nossos pinos. No caso, o nosso LDR está ligado no analógico 0 e o nosso LED está ligado no pino digital 3. Então eu vou colocar aqui um pin mode A0 como input e vou colocar também o nosso LED, que está ligado no pino 3, como output. Agora que a gente já definiu as funções dos nossos pinos, a gente vai aqui para dentro do loop. Nele eu vou querer medir, nesse primeiro momento eu vou querer medir os valores do nosso LDR e colocar na porta serial, para eu dar uma olhada como é que está a variação dele. Então o que eu vou fazer? Colocar um serial.println e colocar aqui dentro analog read A0. É a mesma função que eu usei lá para ler os valores do potenciômetro, só que dessa vez a gente tem um LDR ligado. E aqui eu vou colocar um delay, só para não ficar rodando muito rapidão loucamente. E eu vou carregar o nosso código. Então agora que o nosso código foi carregado, eu vou abrir aqui no monitor serial para eu conseguir ver os valores do nosso LDR variando. E eu posso abrir também o Ctrl+Shift+L para abrir o plotter serial, que ele vai me mostrar de um jeito mais gráfico. Quando eu aproximo a mão aqui do LDR e faço sombra nele, os valores vão mudar aqui.
E agora eu vou querer controlar efetivamente o brilho do LED usando o meu Arduino e o meu LDR. Para isso a gente vai usar a função AnalogWrite e eu vou colocar como parâmetro o pino que está ligado ao LED, que é o pino 3, e como valor desse AnalogWrite eu vou colocar o AnalogRead a 0. Então basicamente eu estou lendo o valor do meu LDR e colocando isso no input para o brilho do LED. Então a gente vai ver o que vai acontecer aqui quando a gente carregar esse código. Vamos lá. Vamos ver. Com o código carregado, a gente consegue ver que o LED está brilhando bem muito. Quando eu coloco a mão aqui, você vê que ele dá uma piscada, ele dá uma diminuída, mas não dá aquele efeito legal, né? Por que isso acontece? Porque a gente está pegando dois valores assim meio diferentes. O LED ele está ligado numa porta PWM, então a gente consegue variar e fazer aquela simulação de analógico usando essa porta PWM, só que ela só aceita valores entre 0 e 255. E as nossas leituras do LDR, elas estão bem maiores que isso, ela está variando entre 50 e 450. Então a gente precisa usar o comando chamado map. Esse comando é como se fosse uma regra de 3. Ele vai pegar um valor que está dentro desse intervalo, dessa escala, e transformar em outra escala. Então, para isso, a gente vai criar algumas variáveis. A primeira variável que eu vou criar vai ser o LDR max. A segunda vai ser o LDR min, que são os valores máximos e mínimos das leituras do LDR. Depois eu vou criar uma variável chamada brilho LED. E agora o que eu vou fazer? Eu vou usar a função map para descobrir o brilho do LED. Então brilho LED vai ser igual a map analog read a 0. Então o primeiro parâmetro do map vai ser justamente o valor que a gente está medindo no nosso LDR. O segundo parâmetro ele vai ser o valor mínimo do nosso LDR. Então LDR min, LDR máximo. O quarto parâmetro vai ser o mínimo da nova escala que a gente vai querer transformar. Então vai ser 0. E o outro parâmetro vai ser 255, que é o máximo da nova escala que a gente vai querer. Então agora a gente vai estar fazendo uma transformação dos valores do LDR para o brilho do LED. Então aqui no AnalogWrite, ao invés de colocar AnalogRead a 0, eu vou colocar brilho LED. Só que antes de carregar esse código, eu preciso saber qual o valor máximo do LDR e qual o valor mínimo. Então por isso eu vou abrir de novo o Serial Monitor e a gente consegue ver aqui valores que vão até, sei lá, 420, tá variando aqui por causa das minhas fontes de luz que estão interferindo no LDR. E se eu colocar a mão aqui em cima do LDR, o que vai acontecer? Ó, que ele vai cair para uns 100, até uns 70, 60, 40. Então o que eu vou colocar aqui como LDR máximo é uns 450 e como LDR mínimo eu vou colocar 20, por exemplo, para esses máximos e mínimos ficarem bem distantes dos valores que o LDR efetivamente vai conseguir alcançar aqui na nossa montagem. Agora, ao invés de printar o analog read a 0, eu vou printar o brilho LED para eu saber como é que está se comportando o brilho do nosso LED no código. E vou carregar esse código. Agora eu vou abrir aqui o monitor serial. Você pode ver que os valores são bem próximos de 255 e olhando para o LED também ele está aceso com quase o brilho máximo. E se eu colocar a minha mão aqui em cima do LDR, o brilho do LED ele vai diminuir, olha só. Tá ficando bem mais fraquinho até chegar quase em 0 se eu tampar quase completamente aqui o LDR. A gente pode também ter uma visão melhor usando o plotter serial, que vai mostrar pra gente um gráfico. E olha só que legal, quando eu coloco a mão o gráfico desce, quando eu tiro a mão o gráfico sobe de novo. Agora a gente pode fazer o contrário. Quando eu coloco a mão em cima do LDR, ele vai, na verdade, aumentar o brilho do LED. Quando eu tiro a mão de cima, ele vai diminuir o brilho do LED. Então, para isso, a gente só precisa mudar aqui esses valores da escala. Essa parte do vídeo deu uma bugada, mas basicamente o que eu tinha falado é que eu mudei a escala que antes era de 0 a 255 para o contrário, que é 255 até 0, e depois eu carreguei o código. Quando eu abrir aqui o monitor serial, para a gente ver o que está acontecendo, agora o brilho do LED está bem baixo, sem eu colocar a mão em cima do LDR. Se eu colocar aqui a mão e fizer uma sombra, o brilho do LED aumenta. Então a gente fez exatamente o contrário do que a gente tinha feito antes. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido de uma forma prática como é que a gente usa o LDR no circuito com o Arduino. Se você gostou, deixa seu like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e comenta alguma coisa aí para saber se o vídeo tá bom, se não tá, se você não entendeu. Eu sempre tô respondendo nos comentários, eu tô lendo tudo, então é isso. Valeu, falou, até a próxima.